Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o deputado federal Nilson Leitão. Nilson, eu cometi a indelicadeza de te interromper durante a resposta. Tínhamos de chamar o intervalo. Queria que você completasse o teu Não, na verdade, raciocínio. Não, o raciocínio é esse, de que de fato hoje, para poder apresentar qualquer coisa em relação a esse tema, em que mexe com o Ministério Público, mexe com uma modernização da justiça, é sempre muito difícil, porque a população está totalmente desacreditada na classe política e qualquer político, e foi citado com propriedade. Vem de um Renan Calheiros, por exemplo, é um projeto que pode ser bom, mas ele não vai ter credibilidade para dar prosseguimento. E parece uma manobra contra porque a impressão que fica é que está uma guerra entre o juiz Sérgio Moro e a classe política. E essa guerra hoje, o Sérgio Moro vai ganhar na comunicação tranquilamente. E não adianta ser hipócrita para isso. Por isso que tem que discutir o Brasil com serenidade, com estratégia, não pensando mais na futura eleição. Até tem uma brincadeira dentro do Congresso, diz o seguinte: alguém tem coragem de ser relator da Previdência? Aí, os que têm coragem falam, eu vou doar os meus últimos 2 anos da minha história política para o Brasil e vou ser relator da Previdência, que provavelmente depois não vai ganhar, porque vai se tornar um debate que vai envolver interesses, vai envolver o sentimento do mais pobre, é claro, e vai envolver também demagogia e hipocrisia. Agora, deputado, você mesmo disse no primeiro bloco que os políticos têm uma certa dificuldade em aprovar uma reforma política que possa, que mude regras que têm sido aplicadas e os beneficiários se elegem. Não vai haver reforma política? Eu acho que vai haver. Agora, qual é o problema do Brasil? O Brasil deveria fazer as reformas no momento em que os presidentes estão em céu de brigadeiro, com a popularidade em alta, quando eles estão bem com o país. Depois de uma eleição direta. Eles precisam fazer isso exatamente no momento que está bem com a população, que tem o crédito para a população, que tem gordura para queimar. Mas não, eles no momento em que estão bem, eles querem continuar bem, sem enfrentar os problemas que o Brasil precisa. Isso ocorreu nos últimos 20 anos. Inclusive, algumas coisas, aí eu puxo a sardinha um pouco para o PSDB, as reformas que houve de fato estruturando o Brasil, ainda foi na época do Fernando Henrique Cardoso, que enfrentou a lei de responsabilidade fiscal, que enfrentou a criação do Fundef na época, agora Fundeb. São obras que foram criadas que colocou o Brasil para poder respirar um pouco. Mas, após isso, a reforma política, a reforma previdenciária, né, a reforma tributária que é necessária num país tão dinâmico, não ocorreu. Né? Nem ele pôde fazer a reforma da Previdência. É isso. Laís. Deputado, eu vou insistir na questão do abuso de autoridade. O senhor se diz favorável a que promotores e juízes sejam punidos pessoalmente por acusações levianas e decisões levianas, porém, o senhor é contra que isso seja votado por um projeto de autoria do Renan Calheiros e também no pacote anticorrupção aprovado na Câmara. Então, eu pergunto, quando seria o momento, em que projeto poderia isso ser votado? Porque, como observou o ministro Gilmar Mendes, as operações contra a corrupção começaram e elas vão continuar, elas não vão mais parar. Nós vamos ter que, então, esperar um ano sabático das operações para poder discutir isso? Tem que esperar uma matéria que já está lá, eu testei ela, a PEC 291, que trata desse tema. Por que tem que ser uma PEC? Nós não podemos correr o risco, e repito, de ter um Congresso que vai ficar discutindo isso, abrindo uma guerra, numa ferida exposta que já é hoje, entre Ministério Público e classe política. Nós precisamos entender que o país é um só. E nós não podemos ter o nós contra eles, eles contra nós. Tudo isso é o que foi criado pelo PT e não deu certo para o Brasil. Se nós não compreender que você tem que sentar todo mundo na mesa e cada um fazer sua meia-culpa, eu ainda disse para alguns membros, amigos do Ministério Público, falei, vocês hoje é a instituição mais respeitada do Brasil. Aproveitem esse momento para ajudar o Brasil. Apresentem uma proposta, porque vocês têm muita gente boa dentro do Ministério Público, mas nem tanto são todos. Precisa-se ter essa responsabilização, porque não é apenas o caso de uma lava-jato ou de uma operação em nível de Estado, mas o dia a dia de uma prefeitura. Às vezes um promotor que chega lá e inviabiliza totalmente por uma vaidade ou por uma questão pessoal ou questão política mesmo. Não, às vezes ele é ligado a algum setor político, um parente, algum amigo. Tem também o seguinte, só para... Claro. Fazendo uma parte, tem também o seguinte, o juiz que comete um erro grave, ou um promotor que incida nesse tipo de erro,
e que é aposentado com salário integral, esse é o tipo de castigo com que todos nós sonhamos. É absurdo. Isso precisa mudar. O que vai ser discutido... Essa sensação de impunidade é real. O que vai ser discutido, mas o problema é que ele não pode, eu talvez não estou conseguindo expressar direito. Não, tá claro. Mas eu quero deixar claro o seguinte, o que não pode é nesse momento em que esse caldeirão está fervendo e que toda a artilharia está virada para a classe política, que possa surgir isso como um contra-ataque de guerra. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Por quê? É claro que nós temos que exigir que o nosso setor do judiciário receba o teto do limite da Constituição salarial. Esse teto tem que ser respeitado. Não é respeitado, tem que ser respeitado. Né? Isso não é diferente de discutir um caixa 2. Uma coisa é legalizada, outra não é. Claro. Né? Mas nós estamos excedendo nos gastos mais do que permite a lei. Esse é um ponto importante que tem que ser colocado. Mas o que precisa ser discutido é na mesma mesa. Não é nós lá de costa numa sala, montar um projeto e apenas apresentar. Não é assim que funciona. Na minha opinião, tem que ser um jogo aberto. Nós já fizemos isso na PEC 37, nós reunimos com o Procurador-Geral da República, reunimos com o presidente do STF, eu participei de todas as reuniões, onde, olha, algumas coisas precisam ser mudadas. Uma das coisas que foi levantada por eles, o auxílio moradia. A própria PGR e o próprio STF aceitou debater isso e retirar isso dos benefícios do judiciário. Não evoluiu, mas precisa voltar para a mesa e fazer, de fato, uma meia-culpa de todos os poderes, de todos os setores, inclusive dentro do Congresso, reduzindo gastos, reduzindo tudo, reformando esse Brasil de dentro para fora. Rodrigo. Agora, deputado, considerando esse cenário turbulento que a gente está descrevendo aqui, não é um risco muito grande, e aí pensando em 2018, o seu partido participar do governo federal, participar do governo Temer? É sempre um conflito, mas eu fui um dos votos vencidos, né, junto com outros segmentos. Eu achava que nós tínhamos que ajudar o governo Temer, não tinha como não fazê-lo. Nós saímos do impeachment, veio um novo governo e nós, como partido que foi o grande ícone do impeachment, virar as costas para esse novo governo. Nós vamos resolver o Brasil. Né? Temos que resolver o Brasil, partindo do princípio que o vice-presidente tinha legitimidade para ser presidente. Quando ocorre isso, a minha defesa é que fôssemos uma defesa parlamentar, para defender o presidente Temer dentro do Congresso Nacional. A força é grande, atuar para as reformas, para tudo. Alguns, como o nosso ministro José Serra, decidiu que deveria participar do governo. Se nós queremos ajudar o Brasil, nós não podemos ser meio. Né? É a história da galinha e do porco. Né? A galinha bota o ovo e vai embora. O porco tem que morrer para participar da festa. Né? E nós teríamos que participar disso. Teríamos que chegar lá, participar dos ministérios. Já fez diferença? Já. Vou dar um dado aqui para vocês. No Ministério das Cidades, o nosso ministro Bruno Araújo, meu colega deputado, ele ontem nos informou que pagou todos os restos a pagar, desde a época de 96, quando ainda tínhamos o deputado Abicalil do PT. Foi paga emenda do deputado Abicalil essa semana, de 2006. Foi pago a emenda do deputado Eliene, do senador Jaime Campos, que já não são mais senadores. Conseguiu dinheiro? Ele fez um rearranjo, uma economia, mudou o sistema e não teve o compadrio de pagar para você porque é do grupo e não para mim porque eu não sou. Pagou todos. Ele pagou para todo mundo e quem foi beneficiado com isso? Os municípios. Significa que em 2017, quando iniciar o ano, vai iniciar com essas prefeituras com um pouco mais de recursos. 70% dos municípios brasileiros, a maior empresa que gera mais emprego são as prefeituras. Quando o presidente Michel, aí é a resposta que eu vou te dar da pergunta que você fez. O presidente Michel, quando ele assumiu, ele nos disse isso. Eu vou recuar nas grandes obras e vou irrigar os repasses para as prefeituras para poder fazer a economia girar de fora para dentro. Até que enfim. Foi inteligente isso que ele fez. Por isso que os recursos da saúde, da educação, né? Ontem Cuiabá recebeu 12 milhões, eu atuei lá com o ministro, estive com o ministro da Saúde anteontem, que é da média e alta complexidade. São 18, foi pago 12, vai pagar os outros 6. Cuiabá não ia conseguir pagar o 13º, talvez, dos funcionários da saúde. Com esse dinheiro que entrou onde já vai, esse dinheiro vai para o comércio, vai para o Natal, vai girar. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. O ministro da Justiça, a mesma coisa. Ele está fazendo um grande projeto com a cidade já sabendo que vai conseguir ter dinheiro, de poder colocar o monitoramento eletrônico, que é para a segurança de toda a cidade, câmaras de segurança, não para os municípios que só têm dinheiro, mas para todos os municípios até 100 mil habitantes. As grandes têm dinheiro próprio. Então são programas simples, mas que faz funcionar. Eu acredito que já está mudando. O problema é o que veio contaminado com a operação. Então as pessoas estão contaminadas. O Michel Temer ele tem que fazer uma reforma onde coloque nos seus ministérios pessoas que não estão nessa lista, mesmo não devendo. Você tem precedência. Por
Por outro lado, o ministro Bruno Araújo, uma das ações dele foi prometer ao novo secretário de Cidades aqui de Mato Grosso, Wilson Santos, que ia injetar recursos para terminar o VLT, uma obra faraônica. Qual a sua opinião sobre isso? O VLT deve ser concluído ou não? Você acha que o ministro e o secretário estão agindo certo em trabalhar para isso? Eu até me incluo nisso. Eu acho que tem que terminar. Eu acho que não dá para jogar fora a irresponsabilidade que houve com esse tema. Né? É uma não cobrança. há como parar. Na minha opinião, tem que fazer esse trecho principal, esse trecho central, né? E depois sim fazer essa ligação com o ônibus, que seria o caminho melhor. Eu defendi desde o início que fosse apenas ônibus. Eu fui contra o VLT e fui eu que denunciei, na época, essa evolução de 750 milhões para 1 bilhão e pouco, e denunciei o ministro Negromonte, na época, convocando ele. Eu presidia a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal e convoquei o ministro Negromonte para explicar esse tema, quando eu recebi 2 funcionários do Ministério das Cidades e denunciou essa mudança do modelo. Então, quando eles denunciaram para a Câmara, para nós ali na comissão e também para a Polícia Federal e para o Ministério Público, e aí eu, com requerimentos dessa convocação, e abri uma CPI individual, que é um PL, uma CPI, uma cobrança que a gente faz, que eu não preciso de 171 assinaturas, e foi aprovado na comissão e lá está aberta para poder fazer todas essas investigações que aqui já está fazendo. O que é a minha proposta que eu fiz há 1 ano e pouco atrás para o governador? E vou dar o exemplo que acontece no Brasil inteiro. Às vezes, quando um gestor assume com um problema como esse, que está judicializado, ele tem 2 saídas. Fazer a obra ou esperar todo o procedimento para poder executar aquela obra, esperando a justiça resolver. Às vezes, algumas centenas de milhares de pessoas pagam por não ter aquele serviço, esperando todo esse trabalho da justiça. O gestor tem que ter a coragem. Vou fazer, continuo as investigações, vou fazer todas as reduções que tem que fazer, eu vou fazer todas as auditorias que tem que fazer, mas a obra tem que acontecer. A população não pode padecer por ausência de uma obra necessária, que já iniciou. Esse é o grande problema do Brasil em qualquer setor. Vamos ver numa pavimentação asfáltica, numa estrada, numa ponte ou no VLT daqui de Mato Grosso. A minha opinião é que tem que concluir. Como que conclui isso? Recurso do governo federal tem que entrar e precisa chamar a iniciativa privada. Nós estamos vivendo um momento, da falta da cultura até, um momento triste, porque você é aquela família que não tem dinheiro, que está desempregada e querendo emprestar as suas coisas para o seu vizinho que está melhor do que você. Você precisa pedir ajuda. O governo tem que chamar a iniciativa privada para ajudar a resolver esse problema. É onde tem o dinheiro. Agora, eu queria que você me decifrasse um mistério. O PT deixou o poder há 6 meses. 6 meses. Coisa dessa. Os ministros, alguns ministros do governo Temer, foram ministros dos governos do PT. A base do governo Temer tem muita gente que apoiou o PT. E, no entanto, o PT já se comporta como se o Temer fosse eleito por vocês, quando ele era vice da Dilma, e que a crise foi criada pelo governo Temer. Por que a base parlamentar do governo Temer, que é realmente considerável, né, muito maior que a oposição, não reage a isso com a veemência devida? Olha, eu vou te falar um bastidor aqui muito forte. Parece o sentimento, e é fato isso, o que você está dizendo é fato. O sentimento que tem, parece que pós o impeachment, os guerreiros de frente da batalha, né, os líderes que venceram o impeachment, que foram duros nas suas posições, parece que saiu. Eu mesmo saí do plenário, eu não estou no plenário há alguns meses, né? Eu era o que mais liderava o plenário em várias votações, né? Eu tenho até um parênteses aí, a medida provisória dos portos foi a sessão mais longa da história do Congresso Nacional. Foi 54 horas. Foi ali que eu debutei. Eu virei líder a partir dali. Eu liderei aquela votação inteira, porque nós realmente inflamava, segurava o tempo, usava regimento e fizemos tudo. Isso realmente saiu. E fizemos esse comentário, né, no convite que o presidente Michel Temer fez ao nosso líder em Embaçaí para assumir o lugar do Gedel. Eu falei ao Embaçaí, olha, as primeiras coisas que tem que fazer é mudar o sistema de liderança aqui dentro da Câmara, porque está frouxo.
não consegue ser firme. Nós estamos parecendo que nós é que cometemos o crime, não o governo anterior, e parece que toda essa herança que nós temos que resolver agora, enfrentando reformas necessárias para o Brasil, parece que fomos nós que construímos. Esse é um cenário... Eu só queria continuar nesse... Tá, não, porque é a última pergunta do bloco. Era isso que eu me referia naquela pergunta anterior. O Aí você abre PSDB o não próximo. pode herdar uma culpa, vamos dizer assim. O final dessa resposta que eu vou dar para você é assim. Então, tinha essa parte, aí tem o Alckmin e outros setores que pensam que não deveria ir, mas aí realmente fica esse conflito. Se o PSDB não participar do governo Temer na atual situação, o PSDB é de fato o partido mais compacto. Se você pegar a lista de votação, o PMDB é um dos menos fiéis às votações, em todos, tanto com o PT agora. A grande maioria vota individualmente, não consegue fazer. A maioria dos partidos não consegue ter essa fidelidade de grupo. O PSDB ele vota compacto. Tanto nessa votação, que aí, no caso do Moro, 88% dos tucanos votaram, como eu votei. Então tem uma diferença. E esse PSDB, a hora que ele sai do governo, ele enfraquece. Então o próprio Michel Temer tem essa leitura e ele fala que precisa que o PSDB esteja lá, o que ele gostaria que entrasse mais gente do PSDB dentro do governo. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já para a terceira e última parte da entrevista com o deputado federal Nilson Leitão.